Deus mandou te falar que tudo vai passar. Eis aí o início dessa nossa jornada de hoje, desse nosso bate-papo, dessa nossa live, comunicação com o cliente, dor de cabeça ou barbadinha. Sejam muito bem-vindos, meus amigos cachorreiros. Me conta aí, esse dog e a beça tem muito a ver com o Pet Crash Turma Cheia, né? Turma Cheia, dog e a beça. Muito bom, adorei o nome. Me diz qual é a cidade. Quero saber de onde que você é. Dog e a beça, que legal, que legal. Como é que tá a cachorrada aí? Tá tudo certo? Bastante, bombando? Tá jus ao nome? Dog e a beça? Boa noite, Lu. Tudo bem contigo? E aí, galerinha, bora falar de cachorro. Vamos ver como é que tá João Pessoa, Paraíba. Ah, conheço João Pessoa. Conheço João Pessoa. Fui lá. Agora eu não me recordo o ano que eu fui. Mas eu fui. Eu fui. Inclusive, foi um ano que peguei muito vento em João Pessoa. Minha filha ficou com dor de ouvido. Foi bonito conhecer, mas foi conturbada essa nossa viagem. Passou uma semana em João Pessoa, conhecemos Recife. Foi bem bacana. Estamos começando ainda, mas estamos progredindo bem. Que legal, parabéns, parabéns. Boa noite, tudo bem? A Lu tá por aí também, o Ed. Boa noite, Lu. Não esqueci de ti, Lu. Tenho um compromisso contigo aí de olhar aí o teu material lá. Tem mais um material que eu tenho que olhar de outro aluno que tá me pedindo. Então, bora. E aí, galerinha, deixa eu só fazer aqueles recados iniciais. Como é que tá o áudio? Como é que tá o vídeo? Me enxergando bem, me vendo bem? Tudo certo? Comenta aqui embaixo pra mim se tá tudo ok, né? Pra gente dar sequência nessa live. Tá? E se você acha pertinente, acha importante divulgar essa live, muito me ajuda, né? Clica aqui no aviãozinho, manda aí para as 5 primeiras pessoas que você tem na sua lista ali e ficarei muito feliz e com certeza a pessoa que receberá também, né? Se for um assunto pertinente. Pets da Tia Jo, vamos! E aí, tio Lute? Tudo bem? Esse bamo aí é do tio Lute, né? Como é que você tá? Tudo bem? E a cachorrada? Ana entrou por aqui, tudo bem, Ana? Eu e a Ana estamos aprontando uma ainda. Não divulguei para minha turma lá, Ana. Vou divulgar hoje. Estamos aprontando uma. Vamos. Aí, tio Lute, tudo certo. Galerinha, comunicação com o cliente. Dor de cabeça ou barbadinha. E eu já, para startar esse nosso assunto de hoje, né? Tudo certo com o áudio, gente? Tudo certo, né? Vocês estão escrevendo aí e tal. Boa noite. Áudio e vídeo ok, então. Não sei se alguém respondeu, não chegou aqui pra mim ainda. Deixa eu pegar aqui. Aqui. Vamos lá. Comunicação com o cliente. Barbadinha, dor de cabeça ou barbadinha. E eu já quero, de início, contar uma história sobre comunicação. Sim, passei um perrengue com uma comunicação que não foi a melhor do mundo, mas tenho história para contar então, né? E hoje a gente vai falar tudo ok, só pelo Dale. Bora! Vamos dale. Eu daqui a pouco eu vou assombrio aí, cara. Vamos levar uma carne pra tu assar pra nós lá. Aquela churrasqueirinha bala lá e tal, né? Meio chapéu. Tô só pela... Esqueci o nome agora. Vou dar um colo pra ranzinza aquela lá. Mas então, voltando aqui. Falando sobre a comunicação, né? Comunicação com o cliente, dor de cabeça ou barbadinha. E às vezes a gente pode sim ter uma dor de cabeça com
o cliente por causa de uma comunicação não tão efetiva. Eu quero já iniciar esse nosso bate-papo de hoje contando uma história. Tinha uma cadela, né, na creche que, cara, era boa, mas tinha uns perrenguezinhos e tal, beleza. Faz parte do jogo, faz parte de ter uma pet creche, faz parte do negócio, não é mesmo? Então, eu fui mandar uma mensagem para ela, porque a cadela tinha aprontado. A cadela tinha aprontado lá, né? Pegado um coleguinha lá, né? Uma machucadinha e tal, de leve, uma coisinha de leve. Aí eu mandei uma mensagem pro cliente dizendo assim: olha, eu não posso mais aceitar a sua cadela com esse comportamento. Foi mais ou menos assim que eu né, destrinchei. E essa frase de eu não posso mais aceitar sua cadela com esse comportamento, eu estava querendo dizer que a gente teria que trabalhar em alguma forma juntos ali para melhorar aquele comportamento, para que o cachorro, né, conseguisse ficar no meio da galera de forma tranquila, de forma, né, bem. Mas o cliente entendeu que eu estava o expulsando, né? Então, como eu coloquei lá, eu não posso mais ficar com o seu cachorro com esse comportamento. Obviamente foi uma expressão errada minha, porque às vezes a gente escreve alguma coisa e não sabe como que a pessoa do outro lado vai interpretar esse problema, né? Esse escrito. E aí foi que essa cliente ficou braba, fez um textão, dizendo: não é assim que a gente faz as coisas, tu não pode expulsar um cachorro dessa forma e tal. E eu fiquei assim, eu disse: beleza, aconteceu, aproveitei o momento, não era um cachorro tão assim bom, né? E aproveitei e deixei quieto, enfim, né? Não levei adiante, conversei um pouquinho mais sobre aquilo e tal, disse que tinha que trabalhar e tal, mas não disse que eu não havia expulsado, e ficou por isso mesmo, esse cachorro não veio mais. Mas não foi aquilo que eu quis dizer no início, né? Eu errei realmente na questão da comunicação. Deixa eu botar meus fones de ouvido aqui, gente, senão não vai dar certo. Não vai dar certo. Preciso de concentração aqui. Peraí. Oi, meu anjo. Olha lá, ó. Chega por hoje. Chega por hoje. Agora, leitura, Nescau, reza e sono. Boa noite. Deixa eu só botar meu fone aqui, galera. Peraí. Aí. Agora sim. Desculpem aí as tecnologias, mas vamos ajustando por aqui. Show de bola. Então comecei essa nossa live falando desse meu caos, que eu queria comunicar uma coisa para o meu cliente, acabei comunicando outra, que não era exatamente aquilo que eu queria, e acabou dando um imbróglio, eu expulsei o cachorro sem querer, enfim, foi o caos, mas faz parte de toda comunicação também, né, ter esses imbróglios. Mas vamos lá, galerinha. Tirando esse malefício, esse problema que eu tive, comunicação com o cliente, dor de cabeça ou barbadinha. Começando a nossa live com a interação de vocês, né? Tem perguntinhas? Manda aqui nas perguntinhas, tem um balãozinho com um pontinho de interrogação. Manda lá a sua dúvida aqui no meio da live, no final da live a gente vai discutindo e vai tentando responder todas as questões, enfim, se tiver. Não é mesmo? Vamos lá, qual é o principal ponto para uma comunicação com o cliente ser boa, né? Não ser dor de cabeça e ser barbadinha. Vamos lá, vamos interagir comigo aí, faz favor. Qual é o principal ponto, né, que a gente tem que entender sobre a comunicação?
Essa semana eu fiz algumas postagens, tive alguns retornos aqui, né, alguns comentários, e eu quero trabalhar em cima de um comentário hoje também, né? Tivemos dois comentários, o outro agora eu vou buscar ali também para lembrar de quem é, mas eu estou com um aberto na minha tela aqui, que é justamente para isso, né? Mas o primeiro ponto é, qual é a principal coisa que a gente tem que ter em mente para que a gente possa ter uma comunicação bem efetiva, né? Que não seja dor de cabeça, que seja barbadinha com os nossos clientes. Aí, lute, né? Parabéns, colocar as regras bem claras. Esse é o principal ponto, né? Principal ponto de ter uma comunicação. Você abriu seu negócio, você abriu sua pet creche, bora definir as regras do seu negócio para que seja fácil você também esclarecer isso para o seu cliente. Por quê? Porque o negócio é seu, as regras são suas, né? E isso vai fazer sentido para ti. E quando faz sentido para ti, do porquê que você colocou essas regras, você vai conseguir explicar isso para o seu cliente. Então, o primeiro passo para uma boa comunicação é as regras bem definidas. E bem definidas pode ser até meio forte, tá? Mas ela tem que ser bem colocada para o cliente. O cliente tem que ter acesso a essas regras. Tu tem que ter mandado isso para o cliente, tá? E isso é realmente importante. Você ter enviado essas regras para o cliente, né? Pode ser que elas não estejam bem redigidas ou você ainda não tenha certeza de tudo aquilo que está lá, né? Mas beleza, hoje, Carlos, eu montei minha pet creche e ainda não tenho bem definidas alguma coisa. Bom, mas monta hoje e amanhã você vai mudar. Ao longo do processo de 7 anos, quase 8 anos que eu tenho de creche, a gente já mudou muito a questão de regra. Tá? Eu comecei, por exemplo, aceitando cachorros não castrados, tanto macho quanto fêmea. E hoje eu não aceito nenhum dos dois, nem macho e nem fêmea não castrado. Por quê? Porque eu entendi que ao longo do tempo eu precisei colocar essa regra, para mim fez sentido, né? E foi determinado momento que isso foi acontecendo, então fez sentido eu ter essa regra. E é importante, né, você criar o seu negócio, ter regras. Ter regras é importante, tá? Porque senão fica, né, cada um escolhe o que quer, né? Cada um faz o que quer, e aí não é legal. Uma coisa que eu vi essa semana, a gente falou sobre precificação, né? Sobre cobrar. Eu falei sobre que no início do mês, para quem tem pet creche, geralmente é um início mais gordinho financeiramente. Por quê? Porque a gente recebe as mensalidades no início do mês. E aí teve uma seguidora, eu não me recordo o nome, seguidora ou seguidor, né, que colocou lá, eu cobro a mensalidade considerando o dia da entrada. Desculpa, gente. Deixa eu já botar isso aqui no não perturbe. Hoje tá danado isso. De que a pessoa, né, colocou lá como uma data de cobrança a data da entrada daquele cliente. Então, por exemplo, assim, se eu tive 5 clientes novos que entraram nesse mês, né, e o primeiro entrou dia 5, o outro entrou dia 10, o outro entrou dia 15, o outro entrou dia 20, o outro entrou dia 25, o outro entrou dia 30, eu tenho 5 datas que eu tenho que fazer cobrança diferente. Né? E isso pode chegar a um momento de que, como tu não tem uma definição na regra, aquela pessoa que ia pagar no dia 30, ela vai te dizer assim, Carlos, eu não vou conseguir pagar dia 30, eu posso pagar dia 5? E como isso na tua mente está totalmente aberto, você vai dizer assim, não tem problema, porque eu não tenho uma regra definida, então pagar dia 5 tá ok, né? Depois pagar dia 10, o outro. Então assim, a regra tem que ser definida, tá? Não pode deixar ela muito ampla, por isso que é uma regra. Então o importante é essa comunicação, né? Se ela trabalha bem dessa forma, cobrando a cada dia, tá tudo bem, né? Eu acho que acaba sendo muito trabalho, trabalha o mês todo, retrabalho, quando tiver aí 50, 80, 100 clientes, isso pode realmente tirar um tempo maior do que poderia, né? Maior do que deveria. Mas definir a regra
e passar isso adiante. Esse é o primeiro ponto para ter uma comunicação com o cliente barbadinha. Definir as regras. Como você comunicou para a clientela a mudança dessa regra de não aceitar cães não castrados? Eu simplesmente... Pati, boa noite, Pati. O que eu fiz? Quando eu decidi fazer essa alteração, tá? Dog Bessa, se você puder dizer o seu nome, eu agradeço, tá? Porque daí eu consigo te tratar pelo nome, eu não sei quem é que está por trás da Dog Bessa. Mas assim, quando eu decidi alterar essa regra, né, eu já não aceitava mais cães machos castrados. Agora eu não vou me recordar quando que foi essa alteração dos machos, mas do macho foi muito recente. Tá? Do macho acho que foi no primeiro ano. Marcelo, show de bola, Marcelo, obrigado. Então assim, a regra pro macho, ela foi lá recente. Eu acho que 2016 eu já alterei e não recebi mais cães não castrados. E aí, a da fêmea, tá? Da fêmea que ela é mais conturbada, né? Porque tem um monte de creche que aceita e tá tudo bem. Eu trabalhei 6 anos aceitando a fêmea, né? É muito possível trabalhar com a fêmea. Mas o intermédio da comunicação foi o seguinte: mudei no meu descritivo de informações de regra. Ponto. Botei lá, cães apenas castrados. Mas eu ainda tinha 3 cães que não eram castrados, 3 cadelinhas que não eram castradas na minha creche. Eu peguei e comuniquei cada um deles, né? Cada um. E também um dos motivos para eu ter feito essa troca, né? Já facilitando esse processo, é que eu quase não tinha mais cães não castrados. Praticamente não ia me onerar financeiramente essa troca. Então o que eu fiz? Primeiro passo, arrumei as minhas regras, porque a partir daquele momento eu ia enviar para novos clientes de que, opa, macho e fêmea tem que ser castrado. Tá? Então, a partir daquele momento, eu só alterei no meu conjuntinho de regras. Alterei no conjuntinho de regras. Então, todos os clientes novos, a partir daquele momento, eu já não receberia mais não castrados. Boa noite, Alexandra, tudo bem? E aí, como que eu fiz a comunicação com aqueles 3? Um a um, né? Mandei uma mensagem dizendo, olha, a gente está em vias de mudar esse processo, de não receber mais cadelinhas não castradas e tal. O que você acha da castração? Então comecei pegando leve, né? Comecei a perguntar, o que você acha da castração? Interferiria muito no teu processo e tal, né? Eu sei que ela é uma cachorrinha que manda muito bem aqui na creche e tal, não quero perder você como cliente, né? Mas a gente vai colocar essa regrinha. Mas, eu já sabendo que se esses 3 clientes saíssem, eu não ia ser onerado financeiramente. Então isso você também tem que ter uma ciência, né, do que você vai, qual o resultado que isso vai gerar, né, essa comunicação, essa mudança na sua regra. Então é importante você ter essa ideia. Então esses 3 clientes, obviamente eu não queria que eles saíssem, tá? Eles também não iam dar diferença no meu orçamento, tá? E foi exatamente o que aconteceu. Então, eu primeiro comuniquei eles, olha, a gente tá colocando uma regra que a partir de agora a gente não vai receber mais cães fêmeas não castradas também, mas super entendo que vocês tenham, né, a cadelinha tal que ainda não é castrada. O que vocês acham da ideia da castração? Né? Eu obviamente não vou expulsar vocês da creche e tal, mas para mim está fazendo sentido por esse motivo. Então eu expliquei por que motivo isso aconteceu, né? E se vocês topariam castrar o cachorrinho de vocês para que a gente pudesse permanecer. E assim foi desenrolando. Então contatei um a um para informar isso, né? E automaticamente mudei nas minhas regras, né, o processo de não aceitação de fêmeas não castradas. Boa noite, Cris, tudo bem? Respondido, Marcelo? Estou com esse mesmo evento, as fêmeas estão no cio e ficou difícil. O problema
do cio, né, o motivo de eu ter encerrado a aceitação, não é porque não dá para trabalhar, mas eu vi que eu tinha poucos clientes, então eu poderia colocar essa regra, né? E o detalhe que eu percebi foi no comportamento das fêmeas pós-cio. O que acontecia no pós-cio? Obviamente no cio eu não podia aceitar, não tem como. Mas o pós-cio, as cadelas vinham com uma tolerância mais baixa, vinham com uma irritabilidade maior, né, com uma aceitação a novas amizades menor. Então começou a gerar algumas rusgas nesse pós-cio. E aí o que acontecia? Toda vez que gera uma rusga com um cachorro, tu separa. Aí tem um trabalho para juntar, às vezes esse trabalho para juntar não é da noite pro dia, né? 4, 5 sessões para tu botar esses dois cachorros de novo no espaço. Né? Então isso começou a gerar ruídos dentro do manejo, dificuldades. Né? Então sempre desse pós-cio tem isso. E aí, não tem como controlar quando que vai ser o cio da cachorrada. Então um mês tem outro, E aí tu sempre tinha pontualmente alguma coisa acontecendo, né? Então a gente decidiu que, vamos encerrar essa parada aqui, porque isso aqui prejudica o nosso andamento do nosso manejo e faz muito sentido para o propósito que a gente tem aqui, que é a geração de bem-estar, aquela, né, papagaiada toda que a gente sabe do porquê que a gente criou uma pet creche, né? A gente criou uma pet creche para que um cachorro vá para lá, se divirta e vá para casa bem, né? Melhor do que entrou. Esse é o nosso propósito, é isso, né? E é para isso que nós criamos uma pet creche, né? Não é só grana, não é só dinheiro, não é só ganhar bem, também é, né, desenvolver um trabalho, ajudar as famílias e desenvolver os cães. Eu não sei vocês, mas eu tenho recebido uma leva de cães medrosos. Para quem acompanha o meu Instagram, para quem acompanha, né, os meus stories, cara, vai ver que eu tenho uma leva de cães medrosos em trabalho e cabe a gente ajudar isso aí, cara. Cabe a gente a melhorar esses cãezinhos. Não consigo convencer os tutores para a castração. Enquanto isso não for muito coletivo, Cris, vai ser difícil, né? Principalmente na sua cidade, onde tem creche a varrer. Né? Então, assim, aqui na minha cidade não tem tantas creches. Eu hoje sou a maior creche que tem. Né? É uma cidade de 250 mil habitantes, eu sou a maior creche que tem. Né? Tem outras creches que não tem essa regra. Né? Então, talvez a questão da concorrência, o fato de, né, a Dálmatas aqui ser mais referência, né, talvez o pessoal entenda, castre, né, eu já tive clientes que, Carlos, eu esperei castrar, né, para poder levar lá na tua creche, então não foi para outra, entendeu? Então, para mim aqui isso vai funcionar bem, né, porque eu não tenho talvez tanta concorrência assim. Mas São Paulo para ti, né, que daqui a pouco tu não aceita, a creche da esquina aceita, a outra ali mais perto aceita, a outra aceita. E aí também é uma construção, tá, Cristina? É uma construção. Vai chegar o ponto que tu vai perceber que, agora dá para botar a regra. Por quê? Porque a minha casa tá cheia e todos que estão aqui eu tenho 2 cadelinhas que não são castrados. Aí não vai fazer diferença no teu orçamento, né? E aí tu vai poder conversar com essas famílias, olha, eu vou colocar essa regrinha e tal. Então vai dar certo. Olha aí, Quintal Dog chegou atrasada e hoje você vai ser citada aqui. Eu vou ler o seu comentário. Então é neste vídeo que nós vamos trabalhar aquele assunto que você colocou ali no Insta, né, no Jornal Dálmatas. Vamos trazer aquilo ali como uma forma de comunicação com o cliente. Eu já trouxe aquilo no início de um erro meu. A Alexandra botou aqui em Caruaru, nenhuma das creches se importam com a castração. Então é muito difícil. Obrigado. Mas aqui também está uma questão da gente pensar, e envolve muito comunicação e posicionamento, tá? Por quê? Tem 5, vamos lá, vamos chutar aqui. Tem 6 creches aqui na minha cidade, tá? Tô chutando. 5 tem um posicionamento de aceitar todos os cachorros
né, não castrados, enfim, ou só os machos. Os machos é mais difícil, né? A galera já botou na cabeça, né? E só o Carlos não. Só o Carlos está indo para cá e as outras estão indo para cá. Isso também não remete para vocês posicionamento? Isso não remete para vocês valor, né? Porque tá indo para onde a onda tá, para onde a manada tá indo, nem sempre é o melhor lugar. E a tendência é que não seja o melhor lugar. Então isso também é posicionamento. E explicar por que você decidiu essa regra. E aí remete muito à comunicação e como você se posiciona no mercado, né? Mas você tem que colocar uma regra que faça sentido para você. Eu, quando coloquei essa regra, ela fez sentido para mim. Ela fez sentido. Opa, cara, toda vez que volta do cio, tá me dando esses perrengues. Daqui 6 meses de novo, perrengue com aquela cadela. De novo, perrengue. Porra, cara, daqui a pouco eu vou entregar uma cadela machucada. Daqui a pouco eu vou entregar um cachorro machucado. Para mim, não fez mais sentido. E aí eu olhei o momento, olhei todo o processo, né? E disse, olha, vai ser agora. Nós já conseguimos que alguns clientes fizessem a castração. É que tem que fazer sentido para ti primeiro. Quando fizer sentido para ti e ver assim, olha, cara, isso aqui não dá mais, né? E tanto que eu bati, daqui a pouco eu vou entregar um cachorro machucado. Mas, de novo, é o Carlos, né? E outro, daqui a pouco, por que o Carlos se destaca? Né? Ou por que né, vamos lá, o Caio e a Claudinha se destacaram? Porque eles foram corajosos, né, e montaram coisas diferentes de que ninguém está fazendo. Por que o Carlos daqui a pouco se destacou? Porque pensou fora da caixa e fez coisas que ninguém está fazendo. Então, esse é o processo também de comunicação e de posicionamento, né? A gente se posiciona de forma diferente. Por que é diferente? Por que a minha avaliação aqui ela não tem data para terminar? Entendeu? E a maioria das creches faz a avaliação em 1 dia. E eu faço em 8, 10, quantos for necessário. Então é posicionamento, é como você se comunica, é o que você quer que seja, né, que transpareça valor para o teu cliente, né? Então esse é um assunto bem bacana de se debater, como que você é visto no mercado, né? É mais uma creche ou realmente você se destaca, né? E por que você se destaca? Então é assunto para a noite inteira, né? Isso é legal, né? O Lute botou que já conseguiram que alguns clientes fizessem e tal, isso é bacana. Então tu vai implantando uma cultura, né? Tu vai implantando uma cultura e é sempre bacana esse processo. Mas primeiro, de novo, tem que fazer sentido para ti, né? Se não faz sentido para ti, você não vende a ideia. Vamos lá. Quintal Dog comentou aqui no Jornal Dálmata essa semana, onde eu falei do Bob Fernandes, né, sobre a avaliação dele, de que ele não foi aprovado, né? Fiz uma sátira, uma brincadeira, como eu faço sempre nas segundas-feiras com o Jornal Dálmatas, sobre a reprovação do Bob Fernandes. Nenhuma crescente hotel fazem avaliação. Nenhuma creche hotel fazem avaliação. Eu sou a única que faço, então já estou fazendo a diferença e estou sendo elogiado. Parabéns. Parabéns, né? Uma coisa eu sempre penso. Se tá todo mundo indo para cá, eu geralmente vou para cá. Né? É uma forma de pensar, uma forma de ver o mundo, né? Então eu avalio diferente. Por que tá todo mundo indo para lá? Qual é o sentido daquilo lá, né? Bom, vamos repensar. Eu tenho o meu próprio sentido, né? E a creche é a minha cara, são as minhas decisões. E isso é importante. Eu me desprendi de olhar e tomar a decisão pelo mundo. Eu me desprendi disso, né? Hoje eu olho para o meu negócio e vejo a evolução do meu negócio através do que eu fui ontem. Tá? Isso para mim faz toda a diferença. Eu olho a evolução de mim mesmo.
Tá? Então eu consegui me desprender disso, de ficar olhando para outras creches. Isso para mim me ajudou bastante, né? Então hoje eu consigo ajudar muita gente, né? Já tive mais de 50 alunos e tenho certeza que a gente ajuda todos eles a movimentar a creche deles e fazer com que eles evoluam dentro do negócio deles, né? Não fica olhando para as outras creches, não fica olhando, né, para o que os outros estão fazendo de forma a querer copiar tudo, né? Olhar a concorrência é normal, é importante. A gente não pode também ficar para trás. Mas a evolução, né, e o olhar tem que estar muito mais focada para dentro, tá? Então deixa eu ler o comentário que ela fez aqui para a gente poder comentar também sobre comunicação, enquanto isso, né, é importante. Oi, Carlos, tudo bem? Já tive aluninhos que foram ótimos na avaliação, mas em determinados momentos tem crises mais nervosas. E se esse é o caso, simplesmente, né, e nesse caso, simplesmente afasta o animal, já que o intuito é socializar, e ele já é habituado com a turma. Tem um monte de pontos de interrogação, não entendi se é tudo uma pergunta, né? Então vou ler de novo. Oi, Carlos, tudo bem? Já tive aluninhos que foram ótimos na avaliação, mas em determinados momentos tiveram crises mais nervosas. E neste caso, simplesmente afasta o animal, já que o instinto é socializar, e ele já é habituado com a turma. Bom, aqui eu quis trazer esse ponto também para explicar um pouco sobre a avaliação, mas também sobre a comunicação, né? Como que a gente vai realmente se portar num momento onde a gente fez a avaliação, o cachorro passou, né? Fez a adaptação, o cachorro passou, a gente aceitou e esse cachorro fez alguma encrenca, tá? Então sim, de novo, tá? Como foi lá no início, quais são as suas regras? As suas regras chegou até o cliente? Como que chegou? Né? Isso é importante. Então assim, você mostrou lá nas suas regrinhas que tem um processo de avaliação, depois tem um processo de adaptação, né? O cachorro ficando bem aqui, o que é ficar bem? Não brigando com os colegas, né? Tomando água, se alimentando. Ficando bem nesse sentido, a gente dá sequência a esse processo com o cachorro de matrícula, né? E a gente avalia ele por 3 meses. Sim, eu avalio o cachorro por 3 meses. Então, assim, eu quero que em 3 meses eu consiga com que o cachorro realmente venha para cá feliz e saia daqui mais feliz ainda, né? Tendo um dia maravilhoso. Então, eu faço isso de forma bem diferente. Então, é muito gradual esse processo. Mas quando acontece algo pontual, né? Como a colega colocou aqui, e se em determinado momento houve alguma crise que fora da avaliação e adaptação, é importante a gente pontuar para o cliente o que é aceito e o que não é aceito. A agressividade é aceita? Não é aceito? Qual o nível de agressividade? Como que você informa isso para o cliente, né? Então assim, eu tenho por regra, né? E as minhas meninas lá sabem que até um vômito, um cocô mole, tem que ser tirado foto e comunicado ao cliente. Por que essa comunicação é importante? Porque essa é a nossa live de hoje, né? É uma das coisas mais importantes dentro do negócio. Como que eu vou criar, né, uma agenda? Como que eu vou criar um arquivo daquele cachorro, se eu simplesmente não passo nada para o cliente? Então assim, aconteceu de um aluno for bem na avaliação, mas em alguns momentos teve crise nervosa, e aí simplesmente você vai expulsar por essas crises nervosas, mas esqueceu do porquê que você aceitou esse cachorro? Então algo pontual existe, e aí tá a grande sacada da gente comunicar tudo ao cliente. Por quê? Porque a gente acaba tendo abertura com esse cliente. E aí a gente tem a abertura de perguntar. Olha só, né? O Bob, ele fez isso essa semana aqui. Ele fez isso hoje. Né? É um comportamento que não é normal dele.
Aconteceu alguma coisa diferente em casa? Está acontecendo alguma coisa? Gente, perguntem. Isso é comunicação. Perguntem. Por quê? Porque daqui a pouco, gente, está acontecendo alguma coisa em casa. Daqui a pouco, sei lá, o casal brigou. Né? O filho saiu de férias e esse cachorro é apegado ao filho. O pai bateu o carro. Cara, estão em obra. Estão em obra. Qualquer coisa. Qualquer coisa. Boa noite, Madison. Boa noite. Então, assim, qualquer coisa. E a gente tem que perguntar. E a gente vai criando elo de comunicação com o cliente. A gente vai fazendo com que o cliente se relacione com a gente. E com que o cliente se coloque à disposição dele falar sem a gente perguntar. Por quê? Porque ele viu que isso é importante para o cachorro dele lá na creche. Porque uma vez que a gente pontuou qualquer comportamento que não é normal do cachorro para o cliente, né? O cliente vai ver assim, olha, eu estou com uma obra aqui, realmente o cachorro mudou, e lá na creche ele mudou também. Na próxima vez que ele for fazer uma obra, ele vai te avisar antes. Ele vai dizer assim, Carlos, para semana que vem vai ter pedreiro aqui em casa, então o Bob vai estar meio estressado. Cara, é isso que eu preciso. Porque daí, o que a Quintal disse aqui, ó, tem uns momentos de crises mais nervosas. A gente vai já antecipar. A gente já vai saber que esse cachorro vai ficar um pouquinho nervoso. Então a gente vai trabalhar coisas diferentes com esse cachorro. E de novo, se eu não criar uma agenda, um arquivo desse cachorro e simplesmente for guardando isso para a empresa e não colocar isso para o cliente, e chegou num determinado momento que o cachorro vinha apresentando comportamentos diferentes, até que tu não fez nada, deixou isso passar e o cachorro foi lá e mordeu o outro cachorro de forma violenta. Isso pode acontecer. A gente está trabalhando com cães, a gente está trabalhando com instintos, e aí simplesmente tu vai dizer para esse cliente assim, ó, teu cachorro não pode vir mais. Aí a pessoa vai olhar assim, nossa, meu cachorro tá há 1 ano contigo aí, nunca fez absolutamente nada e tu tá expulsando o meu cachorro? Por quê? Se tu tivesse feito o arquivo não ser morto, se tu tivesse feito o arquivo ser vivo, aquele cliente saberia que existe um histórico. Aquele cliente saberia que existe um problema a ser resolvido. Aquele cliente seria parte da solução do problema que está enfrentando aquele cachorro lá na creche. Essa história do Bob Fernandes, ela ficou muito famosa, por quê? Porque o Bob Fernandes está uma foto de formando da outra creche que ele ia, na outra cidade, e ele foi para uma creche onde ele simplesmente não foi aceito na avaliação. E ele já veio da outra creche. Então por isso que foi uma comoção, né? Mas como assim e tal? Eu não estou culpando a creche que não aceitou, eu não sei o que o Bob aprontou lá para não ser aceito. Eu sei que mas se ele tem um histórico, daqui a pouco, de 2 anos dentro de uma creche, nada acontecer e simplesmente agora ele foi expulso, ou a creche que ele ia é totalmente negligente na comunicação e nunca informou nada para a mãe do Bob Fernandes, né? E a creche que ele foi é especialista em comunicação, né? E disse, não dá teu cachorro de jeito nenhum. Só que, ao que tudo indica, a creche também não quis dizer o que aconteceu, né? Mas, enfim, é importante a gente pontuar que a comunicação tem que ser redonda. Tem que ser redonda. Mas a comunicação é oral ou escrita, tá? Eu, assim, tudo que é pontual, Cris, tudo que é pontual durante a semana, aconteceu uma rusguinha, né? Eu tomo um cuidado de como a gente vai dizer. Teve essa semana que teve teve lá uma rusguinha entre um cachorro e outro, numa brincadeira, né? A minha coordenadora perguntou, eu comunico isso para os pais? Comunica. Claro que comunica. Só que comunica de uma forma que seja uma informação, né? Então, assim, mamãezinha, a caráter de informação, tá?
cachorrinho tal teve uma certa rusga, né, com outro cachorrinho, coleguinha, aqui. Não aconteceu nada demais, mas só pontuando para a gente ter isso registrado, né, e poder tratar isso de uma forma melhor se começar a acontecer. Então a gente tem isso registrado por escrito no WhatsApp. Bom, mandei. Se é uma coisa mais séria, obviamente liga e fala com essa pessoa ou vai atender ela quando vier buscar o cachorro, enfim, né? Coisas muito sérias, né? Ou ligação ou olho no olho, tá? Mas aquelas coisas pontuais não pode ser por escrito, né? Se você vai expulsar o cachorro da creche, né? Se você vai pedir que esse cachorro não venha mais por esse comportamento e tal, o bom é ser presencial, tá? O bom é ser presencial. Então eu faria de forma presencial. Então, casos como esse aqui que a Quintal nos trouxe, né, de que um cachorro passou na avaliação, depois aconteceu outras coisas, enfim, é um processo que a gente está arriscando sempre, né? Então é bom conhecer muito de cachorro, é bom conhecer muito de fazer a avaliação, é bom ter um bom cão avaliador, tudo isso ajuda. Mas o processo de comunicar é muito importante, porque daqui a pouco tá lá 3 meses o cachorrinho, nunca aprontou nada, e daqui a pouco, pum, apronta uma coisa, né, mais séria. E aí como que tu faz? O cachorro mordeu o outro cachorro, mas ele tá lá contigo há 4 meses, nunca tinha feito nada. Pô, tu vai lá e dá um cartãozinho amarelo pro cachorro, né? Ó, chama o dono, diz, olha, aconteceu isso e isso, de forma mais séria e tal, ele mordeu um cachorro, né? Nunca tinha saído do comportamento dele e tal, e aí o tutor vai te dizer, ó, tô com obra lá em casa, o pai bateu o carro, né? O casal separou, enfim, qualquer coisa, gente, qualquer coisa, né? E aí é importante você dizer isso, né? Você dizer isso pro seu cliente quando você fechou a matrícula dele. Olha, a gente precisa realmente de um laço de comunicação, porque é importante. Tudo que o cachorro está vivendo lá, né, pode refletir aqui. E vice-versa. Se o cachorro teve um dia ruim aqui, ele pode descontar alguém em casa. Se vai para a creche lá para ser xingado o dia inteiro, porque não pode isso, não pode aquilo, e aí tu fica com aquela creche lá que fica enchendo o balão, fica psh, 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 ou com extintor de incêndio, né? Ou gritando, para! Porra, quem é que ia gostar? Me diz, vocês iam gostar de trabalhar com um chefe que ficasse gritando nos ouvidos de vocês? Eu tive uma chefe desse jeito, uma. Trabalhei 4 meses com ela. 4 meses. Não tem como, gente. Não tem como. Aí o dia vai ser ruim. E aí, essa comunicação que você teve com esse cachorro dentro da sua creche vai refletir lá na casa do cliente. Tá? Carlos, foi esclarecedor. Obrigado mais uma vez. De nada. Um prazer realmente poder trocar essa ideia com vocês. Tá? Outra coisa que eu sinto na pele, às vezes, né, por não me comunicar tão bem, né, eu tento melhorar sempre, né, não gosto de tentar, eu gosto de melhorar, eu gosto de botar em prática as minhas melhoras, né, às vezes tu te comunica de uma forma, mas não é aquilo que a pessoa vai entender, e tu acha que é aquilo que a pessoa vai entender. Então também é importante, né, a gente ter esse retorno, né, uma comunicação vai, uma comunicação vem, uma comunicação vai, uma comunicação vem. Então é aquilo que eu estava dizendo, é importante você dizer para o teu cliente que, cara, a gente precisa dessa comunicação efetiva, nosso WhatsApp é a nossa linha mais forte de comunicação, tu tem acesso ao meu WhatsApp, tu tem acesso ao WhatsApp da coordenadora, tu tem acesso ao WhatsApp da galera que está cuidando do cachorro lá. Então comunica com a gente, qualquer coisa, qualquer dor de barriga, qualquer caganeira, né? Achei um carrapato, achei uma pulga, cara, comunica. Isso é importante. Para nós faz diferença a gente ter a informação e a gente ter esse relacionamento. Grande Léo, boa noite, cara. Tudo bem contigo? Entrou agora, meu. Tava lidando com a cachorrada ainda? Eita, nós, o adestramento é pegado. O Léo tá com um projeto de creche,
né? E adestramento junto, né, Léo? Como é que tá esse projeto aí? Conta pra nós. E aquela nossa live, sai quando? Bora? Então a gente precisa realmente ter esse elo de comunicação com o nosso cliente, tá? Então é importante, né? O intuito, né, como a Quintal colocou, que é socializar, é brincar, né, é se divertir, e por isso que a gente precisa pontualmente estar mandando para o cliente essas informações. Carlos, mas tu passa o dia inteiro então comunicando. Não, gente, não é para ficar o dia inteiro acontecendo rusgas na creche, não é para ficar o dia inteiro o cachorro cagando mole na creche, não é normal. Então a gente também não vai passar o tempo todo fazendo isso, tá? Não pode passar o tempo todo fazendo isso, senão tem alguma coisa errada. Estou me organizando esse mês, show de bola, show de bola. Eu estou tentando me organizar todo mês. Ontem e hoje, né, eu trabalhei de monitor, fui lá ajudar as meninas, né? Na segunda-feira tivemos uma falta. E hoje uma das meninas ia ter que sair mais cedo, enfim. E aí também foi um bom momento de eu entrar em campo de novo, avaliar e tal. Fiz alguns treinamentos, coloquei hoje no meu Insta, né? Coloquei no Insta da Dalmas também um treinamento de portas que a gente costuma fazer. Já comuniquei também outros tipos de treinamento. Fiz um desafio, olha só, né? A gente tem sempre culturalmente um desafio. A gente tem sempre culturalmente, né, nós humanos, uma forma de comunicar que é muito forte, que é a verbal. Mas a verbal, ela é a última forma de comunicação que o cachorro entende, né? E aí quando a gente treina os nossos monitores, a gente tem que estar dizendo, olha, a comunicação aqui é muito mais gestual, muito mais corporal do que propriamente verbal. A verbal a gente vai colocando aos poucos, né? E aí tu tem que estar sempre comunicando isso para os monitores, né? De que não adianta tu ficar, né, usando o nome do cachorro se tu não está premiando, tu não está associando. Só o nome ao vento não vai adiantar. Não adianta tu ficar comunicando para aquele cachorro cada coisa errada que ele faz, né, e não comunicar a coisa certa. Então comunicação é vida, né, gente? Comunicação é vida e a gente tem que aprender com isso sempre, né? Eu quero melhorar demais a minha comunicação. Hoje ainda fiz umas comunicação meio atravessada lá, né? A equipe entendeu de uma forma diferente, mas, né? Bora melhorar, bora colocar outras coisas em prática. Estou atendendo das 7 às 13 na escola, das 14 às 18h30 nas residências. E ainda tem o horário do culto de noite, né? Que eu sei lá que tu tá pregando a palavra. Peleia braba, peleia braba. E aí eu tava falando com essa minha colaboradora hoje de manhã, lá eu fiz um desafio para ela. Ela gosta muito de vocalizar, né? Ela vocaliza demais, então ela tá o tempo todo. Ela mesmo disse assim, às vezes me pego conversando até com os cachorros. Nada de errado com isso, se a gente tem um controle do espaço. E aí eu falei para ela assim, o desafio teu hoje é treinar os cachorros sem abrir a boca. Já fez isso com a tua equipe? Treinar os cachorros sem poder falar nada? Eu fiz isso com ela hoje e ela queria me matar! Mas é importante a gente se colocar nessa prática, tá? Porque a gente vocaliza demais, né? Cada cachorrinho que vai fazer a gente, para, já começa a chamar o nome do cachorro e tal. É aquela loucurinha total, tá? Então não é moleza. Galerinha, alguém tem alguma pergunta? Manda aí. Deixa eu tomar uma aguinha. Alguém tem alguma perguntinha? Quer entrar ao vivo aí comigo, fazer alguma pergunta ao vivo, olho no olho? Consultoria grátis, hein? Vixe, sem verbalizar aí ferrou. Pois é. Pois é, aí que eu digo, né? Aí que eu digo. Um ambiente, olha só, um ambiente bem controlado não tem vocalização. Não tem vocalização, nem dos tutores, nem do cachorro.
Uma vez, olha só, uma vez veio uma mulher, eu não lembro o nome dela, ela tem uma creche em Porto Alegre, ou tinha, enfim, aí ela chegou lá na minha creche, fui buscar ela no trem, ela queria conhecer minha creche, enfim, queria contratar os meus serviços, tal, de consultoria, e aí ela entrou na minha creche e tal, né, fui direto pro escritório, e ela me perguntou, Carlos, mas tu não tem cachorro hoje aí? Daí eu disse, devo ter uns 30 e poucos cachorros aí dentro. Então, mas por que eles não estão latindo? Por que não tem barulho? Eu disse, olha, porque aqui a gente ensina que o cachorro pode brincar sem precisar verbalizar. Eu entendo que vai ter latidos, que vão ter latidos, que tem cachorros que latem mais, né? A gente tem a Amora, que ela vocaliza, agora tem a Cacau, que ela vocaliza mais do que o normal. Mas se a gente começar a pontuar os latidos, por exemplo, né? O cachorro se comunica, a gente se comunica com o cachorro se comunica, a gente se comunica com o cachorro, bom, vai virar uma conversa eterna, né? E aí esse desafio para minha funcionária hoje foi bem divertido. Ela se saiu bem, né? Mas ela fala, gosta de falar bastante. E aí essa mulher foi lá, enfim e tal, achou um horror não ter latido na minha creche. Daí eu disse, mas então os cachorros não estão brincando, não estão se divertindo. Ah, criança do meu coração, vem cá, deixa eu te mostrar os meus cachorros brincando. Olha nessa janelinha aqui, tá vendo lá? O que eles estão fazendo? Eles estão brincando, cara. Estão correndo, estão se divertindo, mas eu não acho certo, o cachorro não vai gastar energia se não tiver na zoeira. Eu disse assim, na tua creche tu tá usando protetor auricular, minha filha? Aqui eu não quero usar, não. Não vem com essa. Então, assim, qual é a melhor forma de se comunicar? Né? Com o cachorro, obviamente, é não verbalizar. Nossa, eu lembrei de um ilustrador que faz para os cães de surdo. Olha aí. Então, assim, a comunicação com os cães, gente, a última é a verbalizada. Sim, eu treino meus cães e clientes em silêncio. Linguagem corporal é questão de habituar. Nada contra. Tive uma cliente que tinha problemas de falar. Quando ficava nervoso não saía nada. Apanhei até aprender. Olha aí, ó. Detalhes que somam, né, na carreira, né? Então eu fiz um curso para treinar cachorro surdo. Eu fiz um curso para treinar cachorro surdo e é impressionante, gente. É impressionante do que tu não precisa verbalizar. Não tem a mínima necessidade. Tem a Carol, que é do Carol, eu não vou me lembrar o Insta dela, mas ela tem um dálmata que é surdo. Cara, e aquele dálmata é mega treinado, cara. Tudo gesto, mão, faz... Cara, um processo incrível, incrível. Tem as horas que viram a latição, mas a maior parte do tempo eles brincam mais tranquilos, sem barulho. Cara, isso é normal, né? Assim, as chegadas sempre são mais barulhentas, as saídas também um pouco mais barulhenta. Não pode ser algo que te incomoda. Se começa a te incomodar, para os cães já está incomodando há muito tempo, tá? Porque o latido atrapalha. Outro cachorro não gosta de latido, então tu vê que a maioria dos cachorros não latem, sempre são alguns pontuais, e porque ele aprendeu, ou porque ele está em estado de frustração lá dentro, então é um processo. Hoje a gente fez um treino, por exemplo, para portas, né, para entrada de cachorro. Eu tenho uma demarcação no meu pátio, né, que ficou uma demarcação do cimento, assim mesmo, tá, do meu chão. E eu disse assim para minha funcionária, os cachorros não podem passar daqui, e você vai abrir a porta para o outro cachorro entrar quando todos estiverem lá fora. As duas cadelinhas que mais latiam começaram a entrar em frustração por não poder chegar perto da porta, porque a gente estava controlando isso, né? E latiam. Latiam por quê? Porque entram em frustração, não sabe o que fazer. A primeira coisa que vem à cabeça é latir, porque o corpo manda fazer isso, porque já está habituado, possivelmente é muito praticado, né? É muito ganha-ganha com latidos, né? Então tem isso. Indira colocou aqui, tem que aprender a cumprimentá-los sem falar. Só permitir que se aproxime. Muito legal isso aqui, ó. Hoje chegou uma funcionária minha que ela trabalha de manhã, ela é banhista, trabalha de manhã das 9h30 às 11h30 lá. Aí ela chegou lá, hoje ela não tinha banho marcado, então ela foi pro pátio, né, pra trabalhar conosco. Aí a primeira coisa que ela fez, ela... meu amor,
amorzinho, vem cá. Eu disse, Pepe, para tudo. Eu disse, isso aí você deixa pra Atena. A Atena é a cachorrinha dela, né? Uma Dachshundzinha filhote, acho que deve ter, né, uns 60 dias. Eu disse, aqui já é uma turma agitada. E aí tu faz isso, meu, a galera vai lá em cima. Brau, né? Então na terça-feira a gente tem uma turma doidinha e uma turma mais calminha. E hoje eu estava comunicando para minha equipe lá, ó, essa turma aqui, ela é mais doida, ela é mais de correr, ela é mais agitada, os cachorros têm vocalizações mais recorrentes. Se você pegar essa turma aqui e querer fazer ela ficar aquela turma lá, quem vai sair frustrado são vocês, monitores, porque vocês não vão conseguir, porque o perfil dessa turma é de mais agitação. Então assim, vamos tentar fazer uma agitação controlada? Aí eu peguei e dei um exemplo da NASCAR, né? Vocês já viram a NASCAR que tem aquele circuito oval? Porra, é 300 e poucos por hora, mas é coordenado. De vez em quando dá um acidente, né? Mas é coordenado, sempre naquele ritmo. Vamos fazer isso? Vamos imaginar isso? Vamos tentar fazer uma bagunça coordenada? É isso que a gente precisa para essa turma. Pontualmente trabalhar alguns cachorros para que aquela zoeira seja coordenada. A gente nunca vai transformar uma turma agitada, cães agitados, em cães calminhos. Esqueçam isso. Esqueçam, senão você vai passar o dia inteiro xingando o cachorro e saindo dali extremamente frustrado, porque você não conseguiu atingir. E não vai, não é esse o perfil. Aqui as minhas hospedagens também não tem latidos, todos tranquilos e brincalhões. Show de bola, é isso que a gente precisa. Latida normal em excesso não. Show de bola, galerinha, quase 9 horas. Alguém tem mais uma pergunta sobre comunicação efetiva com o cliente, né? Falamos lá sobre uma comunicação errada que eu tive para um cliente, acabei expulsando um cachorro sem querer, né? Mas, enfim, aconteceu. Sobre o primeiro passo do teu negócio é ter as regras bem claras que façam sentido para ti, porque se não fizer sentido para ti, você não vende. Não adianta você pegar as regras do Carlos, vai lá, Carlos, me manda as tuas regrinhas, né? Mandei. Mas isso aqui não faz sentido para mim, então tira fora. Não faz sentido para ti, tira fora. Por quê? Porque você não vai conseguir explicar para o seu cliente. E explicar para o cliente é tudo. Se você começar, pois é, porque... porra, meu, acabou a confiança. Não, tem que ser firme. Tem que ser firme, tá? Naquilo que você é e que você faz é o seu valor, tá? Então falamos sobre isso, falamos sobre bem definições de regra e falamos que pontualmente você tem que comunicar ao seu cliente. Para quê? Porque você cria um arquivo. E esse arquivo não pode ser um arquivo morto, ele tem que ser um arquivo vivo, um arquivo que está sempre rodando. Para que chegue um ponto de tomada de decisão, você tenha respaldo. Eu preciso tirar esse cachorro da creche. O que aconteceu com ele? Ele está lá várias vezes, né, tendo problemas e tal. A gente tentou, conseguiu, não conseguiu resolver. A gente contratou um adestrador, não deu, né? Então, pontualmente a gente tem que estar fazendo isso. Tá? E a comunicação interna também, treinamento de pessoal, isso realmente tem que buscar entender se fez sentido para a pessoa e se ela entendeu aquilo que você quis dizer. A comunicação é um vai e vem, né? Então nem sempre o que tu quis dizer foi o que a pessoa entendeu. E aí você tem que estar nessa conversa sempre aí. Deixa eu ver aqui, o Léo colocou, estou treinando um gigante de 2K. Estou me adaptando e é uma experiência incrível. Vou te mandar uns vídeos. Essa cliente já tinha um São Bernardo de 70K. Eu trabalhei para ela há 20 anos atrás. Olha aí que legal. Chiquita entrou aí no noite. Obrigado mais uma vez por todos esses ensinamentos. Eu que agradeço, Paty. Carlos, como você age quando o perfil do cliente compatível com sua empresa? Deve ser não, né? Como você age com o perfil como você age quando o perfil do cliente não é compatível com a sua empresa? Bom, o primeiro passo, Indira, é antes de ele ser meu cliente, ele ter acesso às minhas regras, tá? É muito importante para mim, para o meu ver, ele saber os valores que eu cobro,
saber que os animaizinhos têm que ser castrados, saber que ele tem que ser sociável, sem histórico de briga, né? Saber quais as vacininhas que eu exijo, né? Então, são pontos importantes, né? Saber quando que eu cobro a mensalidade. Então, são pontos importantes, né, de comunicação. Se ele sabe tudo isso antes dele ser meu cliente, ou ele vai dar um passo à frente sabendo das regras, ou ele vai dar um passo para o lado buscando outro serviço de outra pessoa que daqui a pouco se encaixe nas regras. Por exemplo, a minha regrinha das fêmeas também serem castradas. Tá? Eu tenho essa regrinha, né? E aqui sou o único que tem essa regrinha. Então, para mim, faz sentido ter. Mas talvez para esse cliente, eu não quero castrar, minha cadelinha já tem 10 anos, né? Eu não vou castrar. Enfim, são escolhas. Mas o mais, para mim, o mais importante disso tudo é a comunicação tá bem efetiva. Tá lá as regrinhas antes desse cliente ser teu cliente, na verdade. Ele é um prospecto a cliente, então ele já recebeu antes. Então, é importante tu mandou, né? E aí, quando veio para avaliação, né? Tu já faz aquele checklist. Realmente é castrado, sem histórico de briga, então tem todo um processinho de atendimento que você sabe como é, né, que eu faço para extrair essas informações do cliente. Tipo, quando o tutor não se importa com as suas regras, sua rotina, ou quando o tutor não se importa com a qualidade de vida do cão, só quer terceirizar os cuidados. Olha só, se né, esse cachorro está indo bem, mesmo que o tutor pouco ligue para esse cachorro, né, beleza, faça o seu melhor para que aquele cão tenha uma qualidade de vida, pelo menos dentro do seu espaço. Né? Se algo começar a interferir no seu negócio, avise uma vez, avise a segunda, na terceira, né, infelizmente, não vai poder continuar com esse processo com o cão por esse motivo. Obrigado, Mari. Por esse motivo. Então, comunique bem as regras, né? E se esse cliente não entender as regras, e o que acontece na maioria das vezes, gente, sobre regras, é questão de horário, tá? Tem alguns clientes que realmente abusam um pouquinho da questão de horário. Eu realmente não gosto disso. Por quê? Porque, cara, hoje eu recebo 40 cães por dia. Eu preciso ter uma organização para montar as atividades muito restrita, porque são 40 cães. Às vezes são 4 turmas que estão dentro do negócio. Né? 3, 4 turmas, 2 turmas. E eu tenho que me organizar para fazer aquilo acontecer. Então chegou 9h30, cara, eu fecho a porta. E aí chegou um cliente, cara, 10 horas, 15 para as 10, 10h30. Poxa, isso atrapalha a rotina. E aí o que tem acontecido, né? Se isso é recorrente, tu vai chamar uma, tu vai chamar duas, e tu vai dizer assim, olha, não vou mais aceitar. A partir de agora, esse é o horário, né? E aí tu tem que explicar o porquê. Porque a gente tem um cronograma de atividades, que se eu receber o teu cachorro aqui às 10 horas, eu vou ter que deixar ele no escritório. Ele não vai participar das atividades, porque cada cachorrinho que entra eleva o nível de ansiedade da turma, né? E aí tu tem que mostrar o que faz sentido também, para que ele perca alguma coisa com isso. E se ele não dá bola para isso e continua, aí é realmente dizer, olha, infelizmente eu não vou poder aceitar mais o seu cachorro, né? Você vai ter que levar em outro lugar, faz parte do processo, a pessoa vai levar em outro lugar. Mas é para isso que existem as regras, porque você percebeu que faz sentido para ti. Por que eu defini que a entrada de um cachorro é até as 9h30? Mesmo o de hospedagem. E eu ainda tenho alunos que aceitam um cachorro chegar 6 horas da tarde para hospedagem. Né? E aí aquele cachorro fica azucrinando todo mundo que quer dormir. Para mim não faz mais sentido. Ou chega até as 9h30, ou não chega. Tá? Eu tenho um cliente que, sabendo das regras, que era até as 9h30 a entrada, queria trazer o cachorro meio-dia. Não aceitei. Ele com a hospedagem marcada, para ficar uma semana comigo, eu disse não, agora só entra no outro dia. E, obviamente ele cancelou a hospedagem comigo e levou o cachorro sei lá para onde. Eram 2 cães.
Eu disse, cara, as minhas regras são minhas regras. Por que que eu tenho elas? Porque faz sentido eu ter elas. Porque eu preciso de um cachorro que passa o dia inteiro brincando para dormir bem. Se o cachorro chega aqui 6 horas, passou o dia inteiro dormindo em casa, não vai rolar. Então, a primeira comunicação tá aqui minhas regras. Tá tudo certo? Hoje, gente, eu marquei uma entrevista com uma menina, vem na sexta-feira de manhã. E eu mando a primeira coisa as regras, né? E por último lá, diz, faça um videozinho, né? Curto e tal, né? Contando um pouquinho mais sobre você e tal. Aqui. Bom, mandei. Ela fez o vídeo, né? Tá escrito lá que se você se interessar pela vaga, faça um vídeo contando um pouquinho sobre você. Aí ela mandou o vídeo e tal. E eu mesmo assim pergunto, você leu todo o descritivo da vaga? Você entendeu sobre a escala de final de semana? Você entendeu sobre o pernoite? Por que eu preciso isso? Cara, para não dar ponto sem nó, para as pessoas chegar aqui, mas eu nem li essa parte, eu nem vi isso, eu só vi que tinha que fazer o vídeo. Cara, eu não vou contratar alguém que não possa fazer pernoite, eu não vou contratar alguém que não possa trabalhar final de semana. O meu negócio gira 24 horas por dia. A minha comunicação tem que ser efetiva para evitar esse monte de imbróglio. Então, mostrou as regras, tá aqui, entendeu as regrinhas? Cara, senta, olha no olho, olha isso aqui. Essa regrinha aqui e tal, por que chega às 9h30? Por que sai, né, tal hora? Enfim, mostra que faz sentido isso tudo. De nada, Indira. Galerinha, 9h07. Um grande beijo para vocês. Foi um prazer estar aqui conversando com vocês, falando sobre o que eu mais gosto, que é sobre pet, sobre gestão. E eu tenho um spoiler para dizer para vocês. Toda quinta-feira, a partir dessa quinta-feira agora, eu estarei ao vivo às 15 horas no YouTube, falando exclusivamente sobre gestão de pet creche. Então lá nós vamos trabalhar só sobre gestão, né? Sobre gestão de pessoas, gestão financeira, enfim, tudo que engloba a administração de uma empresa pet creche. Toda quinta-feira, às 15 horas no YouTube. Obviamente eu vou divulgar aqui nas minhas redes, vocês vão ficar sabendo. Né? Então tragam suas dúvidas sobre gestão que nós vamos trabalhar toda quinta-feira. Isso aí. Tá bom? Grande beijo para vocês. Muito obrigado pela presença, pelo carinho, pelas perguntas. A Carla estava aí. Oi, Carla. Tudo bem? Como é que tá o descanso? Carla inaugurou a creche dela lá. Noite, abração, Carlos, Casão dos Pets, Marília, tudo bem contigo? Vamos, muita paz e luz, valeu, Luti! Que uns dias eu vou estar em Sombrio e vamos comer uma carne de novo lá. Consegui entrar só agora, faz parte do negócio. Grande beijo e até a próxima, quinta-feira no YouTube, tá bom? Tchau, Indira!